Vocês sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje vamos estudar com a unidade temática Números e Álgebra e o objeto de conhecimento Adição e subtração de fração. Preciso muito que vocês assistam esse vídeo até o final, com atenção, e depois realizem as atividades com autonomia, ok? Então vamos lá, gente. Frações com denominadores iguais. Temos aqui 1/5 mais 3/5 e sua representação geométrica. Uma barra com 5 partes iguais e uma pintada, 1/5. Mais uma barra com 5 partes iguais e 3 pintadas, 3/5. Adição de fração com denominadores iguais é muito fácil. Basta lembrar que para somar duas frações ou mais com denominadores iguais, mantém o mesmo denominador e soma os numeradores. Então, é fácil, vejamos. Temos os numeradores 1 mais 3, que é igual a 4. Então, ficamos com a fração 4/5, pois o denominador é 5 e somando 1 mais 3 é igual a 4, certo? Já na subtração, a regra é a mesma. Denominadores iguais, mantém o denominador e subtrai os numeradores. Temos a mesma fração, só que com subtração. 3/5 menos 1/5. Mantemos o denominador, que é 5, e subtraemos os numeradores. Veja, o denominador 5 e subtraímos 3 menos 1, 2. Na forma gráfica aqui e aqui na forma geométrica. 3 menos 1, 2. Então, ficamos com a fração 2/5, a forma numérica e a forma geométrica, 2/5. Agora, nas frações com denominadores diferentes, é um pouco mais complexo, mas não é difícil, porque nós já aprendemos frações equivalentes. Então, veja só, temos aqui a fração 1/2 mais 1/3. Não podemos somar diretamente como a outra, porque temos denominador diferente. Precisamos igualar estes denominadores. Tem vários caminhos para chegar a esse resultado, mas precisamos procurar o caminho mais fácil. Podemos decompor esses números procurando o mínimo múltiplo comum, e já sabemos o que é um múltiplo, e podemos procurar frações equivalentes a essas duas até igualar esses denominadores. Veja, aqui é o mínimo múltiplo comum. Pode-se calcular o mínimo múltiplo comum dos denominadores, que é 2 e 3. Como 2 só tem ele mesmo, o 1 como múltiplo, e o 3 também. Como são números primos, basta multiplicar. 2 vezes 3, 6. E chegamos ao múltiplo comum dos dois, porque é o mínimo múltiplo comum. Multiplicando por 1, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Multiplicando o 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. É só procurar o múltiplo comum entre os dois denominadores. Deu para entender? Agora, procurando frações equivalentes. Nós já sabemos que para procurar frações equivalentes, basta ir multiplicando também. É a mesma coisa do múltiplo. Vai multiplicando e encontrando os múltiplos daquele número. Já para procurar frações equivalentes, você vai multiplicando até chegar
as duas frações que têm o mesmo denominador. Vejamos, 1/2. Vamos multiplicar 1/2 e 1/3. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Chegamos a uma fração 2/4. 1 vezes 2 é 2, 3 vezes 2, 6. Chegamos à fração 2/6. Não está igual, porque aqui o denominador foi 4 e aqui foi 6. Mas continuaremos multiplicando até chegar ao mesmo denominador. Já multiplicamos por 2, vamos multiplicar por 3. 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 3, 6. Então, vimos que já encontramos as duas frações com o mesmo denominador. Veja, que foi 3/6 e 2/6. Aqui está a representação geométrica. Uma barra com 6 partes iguais, 3 pintadas, uma barra com 6 partes iguais e 2 pintadas. Então, para igualar os denominadores, nós devemos chegar a duas frações com o mesmo denominador, ou procurando os múltiplos e pegar os dois múltiplos comuns entre os dois denominadores, ou procurando frações equivalentes até chegar a duas frações que têm o mesmo denominador. É um pouco complexo, mas dá para compreender. Então, como nós já chegamos a duas frações com o mesmo denominador, procurando por frações equivalentes ou pelos seus múltiplos comuns, basta somar. 3/6 mais 2/6 é igual a 5/6. Como vocês podem ver geometricamente, aqui também na soma temos que 3/6 mais 2/6 igual a 5/6. Agora, nós temos a fração 1/2 menos 1/3. O procedimento é o mesmo porque temos denominadores diferentes. Temos que igualar os denominadores, como são a mesma fração, só mudou a operação, nós já sabemos quais são os denominadores, quais são as frações equivalentes a essas. Só que usando subtração. Já sabemos que para encontrar, bastou multiplicar por 3 e a outra por 2 e chegamos às frações 3/6 e 2/6, né? Na adição, na subtração, o procedimento é o mesmo. Por esse processo aqui, procurando um múltiplo comum entre os dois denominadores, e também pelo processo de frações equivalentes, ok? Ó, aqui, ó, a forma de procurar as frações equivalentes. 1/2 é igual a 3/6. E aqui 1/3 é igual a 2/6, porque são frações equivalentes. Agora, na subtração, basta manter o mesmo denominador e subtrair os numeradores. O denominador é 6, 2 menos 1 é igual a 1. Então, a fração fica 1/6. Vamos aqui ao nosso resumo. Frações com denominadores iguais. 1/5 mais 3/5. Mantemos o mesmo denominador, que é 5, e somamos os numeradores. 1 mais 3, 4. Representando geometricamente, 1/5 mais 3/5 é igual a 4/5. Na subtração, 3/5 menos 1/5 é igual a 2/5, pois, geometricamente, temos 3/5 menos 1/5. 3 menos 1, 2. 2/5. Com denominadores diferentes. 3, 1/2 mais 1/3 é igual a 3/6 mais 2/6, igualando os denominadores. Soma os numeradores, 3 mais 2, 5, e mantemos o mesmo denominador encontrado.
seja pelo processo de procura do mínimo múltiplo comum ou pela procura de frações equivalentes com o mesmo denominador, ok? Geometricamente, temos que 3 sextos mais 2 sextos é igual a 5 sextos. Na subtração, 1 meio menos 1 terço, igualando os denominadores, que o denominador igual foi 6, ficamos com a fração 3 sextos menos 2 sextos, que são frações equivalentes, respectivamente, igual a 1 sexto. Geometricamente, temos que 3 sextos menos 2 sextos é igual a 1 sexto. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Quem não entendeu, a partir desse vídeo, pesquisem mais, estudem mais. Frações com denominadores diferentes nas atividades de hoje. Vocês vão resolver só uma como desafio. Espero que vocês tenham compreendido para resolver esse desafio com autonomia, ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.